Fala, turma, nesse vídeo vamos falar sobre a simulação utilizando os movimentos da máquina de corte, tá bom? É muito importante você ficar comigo, porque além da movimentação, é muito importante entender sobre essa calibragem, essa fita que você está vendo aqui. Afinal, queira ou não, a lateral do cabelo, se você colocar agora seus 4 dedos em cima da sua orelha, você vai ver que você vai ter uma espessura de 4 dedos de largura. Então, o que é que eu falo? Normalmente, a gente sempre vai trabalhar esse espaço aqui com a máquina e aqueles outros 2 dedos, pode ser sim também feito com a máquina ou também como pente corrido. Então, muito importante entender essa calibragem e entender o nosso limite. Por isso que muitos barbeiros iniciantes acabam errando, porque eles não treinam essa calibragem. Quando você treina essa calibragem e entende a movimentação juntamente, certo? Você combinando esses dois, você sim vai ter confiança ao executar qualquer tipo de degradê. Afinal, só o que muda, sim, são as linhas. No caso aqui, a gente está trabalhando com uma linha horizontal. O degradê ele pode sim também ser uma linha em curva. Isso aí você vai analisar de acordo com o seu cliente. Então, vamos entender logo como é que funciona. Importante você logo de início saber se acompanhamos essa máquina acompanhando o crânio, por isso que é importante essa simulação do movimento da máquina com isopor, porque nos dá uma precisão maior, porque o crânio ele é também curvado. Então, feito isso, se a nossa máquina acompanhar o crânio, estamos trabalhando em movimentos arredondados, tá bom? Se a nossa máquina no ponto, vamos dizer, mais alto do crânio, depois de 2 curvaturas, porque aqui é uma curvatura e aqui também. Então, no ponto mais alto, certo, de uma curvatura, nós seguimos reto, seria parede. É o que eu mais amo trabalhar e é o que eu mais recomendo aqui no nosso curso, tá bom? E se eu pegar essa máquina, certo, entrar com ela e sair na diagonal, isso seria, certo, outro movimento, tá bom? Então, temos movimento arredondado, movimentos parede e movimentos diagonal. Tranquilo? Normalmente eu não gosto de utilizar muito na diagonal, primeiramente por ter o dente em contato com o crânio e segundo de a gente estar criando volume, certo? E criando tamanho. Isso é mais lá para frente vocês vão entender sobre um degradê baixo, que aí sim a gente vai fazer um degradêzinho lá embaixo e precisamos ter essa saída. Mas agora, eu quero que vocês entendam especificamente sobre aplicando o movimento junto com a calibragem. Então, a maioria das vezes, a gente vai trabalhar aquele zero e temos que entender que depois do zero que aplicamos da máquina, dali para baixo vamos aplicar os outros tipos de zero. Então, enfim, nós vamos trabalhar aqui com o 3-0, certo? Vindo em cada coluna aqui, numa literalmente padrão, certo? Vamos ir e voltar para garantir uma revisão. Depois vamos abrir para 30L3, abrindo esse zero, abrindo as portas para o próximo pente receber e sim podemos tirar aquela marcação. Então vamos abrir aqui nessa linha mais na diagonal, como vocês estão vendo aí, ó, até esse limite último da fita, tá? E depois vamos vir na 30L2 removendo aquela marcação que vai ficar. Importante vocês entenderem que nessa bolinha tem uns traços bem pequenos, E isso aqui seria a revisão que eu quero que vocês entendam como é que vai funcionar. Então, esse treino aqui você deve fazer em casa, afinal, para já entender logo como é que funciona a calibragem, e isso também a gente vai aplicar também com os pentes, tá bom? Então, vamos lá, 3-0, vamos literalmente sempre aplicar o peito da máquina, dando uma leve abertura, onde eu posso utilizar aqui, ó, certo? Ó, para dar aquele apoio, tá bom? Então, sempre segurando no topo da cabeça com os dedos, e se precisar, você vai lá e penteia. Muito importante você simular isso aqui como fosse uma simulação real, tá? Feito isso, sempre voltamos aí verificando a nossa revisão. E depois vamos aqui abrir na 30L3, só que temos um limite, como fosse um laser, sabe? A gente não pode passar disso aqui, então a gente morre. Então a gente vai aqui, ó, certo? E se você tem um pente como esse, como bolinha, literalmente a gente está utilizando aqui 4 bolinhas, ó. Então você pode estar em casa só com pente treinando essa calibragem também, tá bom? Então estamos aqui, ó, começando sempre lá do branco e saindo. Nunca começamos daqui, tá bom? Sempre começamos de baixo. Opa! E começamos a subir até o nosso limite.
Feito isso, voltamos revisando. Qualquer coisa, passa o dedo lá para colar bem no isopor. E aí sim, segue. E agora que aqui está o segredo, porque literalmente se marcamos no zero da máquina e depois abrimos, tá bom? É fato que vai ter uma marcação, onde vamos utilizar aqui a L2 e vamos até a metade. Eu nem gosto de ir até a metade, eu ainda gosto de ir um pouquinho abaixo da metade. Mas aí a gente sempre começa de baixo para garantir que a gente vai sair. Se eu começar logo daqui, pessoal, nessa calibragem, automaticamente eu vou avançar. Então, por isso que é importante sempre começar de baixo. E aqui que está o segredo. Muitas das vezes essa marcação ela não pode sair. Então você tem duas armas aqui que você pode utilizar para revisão, tá bom? Primeiro, você vai exatamente lá para 1, que é a primeira usada da máquina, só que você vai descer um pouquinho e vai trabalhar entre a 1 e a 2. E a primeira movimentação que a gente recomenda é você trabalhar só as quinas nesse tracinho, ó. Então eu estou trabalhando na metade que eu utilizei a L2, ó. Se no caso aquela marcação não sair, certo? Aí é onde você vai virar a sua máquina e você só vai literalmente, certo? Sair lentamente após da marcação. Então naquele mesma calibragem do tracinho, ó. Então você só vai fazer isso. Lembrando de não utilizar na L1, porque você pode marcar esse cabelo, tá ok? Feito isso, essa marcação, no caso, não deveria mais estar lá. Mas lembrando, você ainda pode qualquer coisa utilizar aqui na sua máquina de acabamento e etc. Nosso foco aqui foi você entender, certo, sobre o movimento, né, da máquina com esse isopor, que é uma simulação muito perfeita. Eu sempre falo que você pode utilizar aqui o Paint 2, uma simulação bem bacana, é você ficar imaginando o cliente formato arredondado e cliente no rosto mais afilado, que vai trabalhar com parede. Então, lembrando dos 4 dedos, vamos imaginar que esse cliente aqui, ele quer um rosto mais arredondado. Então, aqui nesse trecho, nesses 2 dedos primeiro, eu vou trabalhar L2 e depois eu vou subir para L3, certo? Avançando esses 2 dedos aqui, ó. Então, eu estou aqui na L2, vou começar. Voltar. Revisando, lembrando que eu posso passar o pente também, só quero que vocês entendam sobre a calibragem. E agora eu vou para L3, só que eu vou avançar. Olha como eu estou avançando no território, ó, branco, ó. Certo? Então eu estou avançando, ó. Ok? Agora vamos fazer como fosse um rosto mais afilado naquele corte social. Então a gente vai aqui, ó, G2 na L2, vamos aqui reto, ó. Bem onde o crânio realmente tem aquele parte mais alta ali do crânio entre as duas curvaturas, ó. Aqui é como se fosse o occipital e essa região a temporal. E aqui a parietal, tá? Então a gente está indo aqui, ó, toda na temporal, ó. Até o occipital, voltando. E aí vai ficar uma marcação, claro, bem nítida. E a gente vai dar aquela abertura o pente corrido, onde a gente vai para L3 aqui agora, só que vamos trabalhar com movimentos parede. Tá vendo, pessoal? Ó, a gente vai reto, mantém o nosso dente reto, ó. Vou até aqui passar um pouco da filmagem, ó. Mas para vocês entenderem melhor, quando eu estiver saindo assim com a máquina, certo? Eu não estou saindo dessa forma, tá? Eu estou saindo mantendo o meu pente reto. Esse é o maior segredo. Você quer manter isso aqui reto, tá bom? Não é usar essa parte aqui não, ó. Certo? É usar essa aqui, ó, para dar aquela firmeza e você sair reto. Então vamos lá, L2. Volta revisando. E depois jogamos L3. Movimento reto. Tenta trabalhar nessa calibragem dos 4 dedos. Lembrando que aqui a gente estaria abrindo para a tesoura, tá? Então, tomara que nesse vídeo aqui você possa entender um pouco como é que funciona. Então, pessoal, agora vamos ver, sim, simulações que podem muito ajudar no seu dia a dia você evoluir essa confiança. Afinal, aqui separei simulações para vocês de como aplicar as variações de zero. Exemplo, se o seu cliente ele deseja, sim, um zero mais profundo,
Você sim vai ter acesso agora à simulação da máquina de corte, aplicando o zero dela, aplicando o zero da máquina de acabamento e logo após aplicando o zero da shaver. Também eu separei aqui a questão da abertura do zero, normalmente utilizando a sequência, né, onde aplicamos a 3.0, que é a zero da máquina de corte, abrimos na alavanca 3 para poder abrir para aquele cinza e depois removemos aí, certo, com a L2, no caso, para remover aquela última marcação. De fato, se aquela marcação não sair, separamos também um movimento especial para você entender como remover aquela última marcaçãozinha ali se ficar do zero na abertura para o cinza. Lembrando que também fiz simulações do Paint 2, onde eu ensino a vocês as 3 movimentações, tanto aplicando um corte social, um rosto mais afilado, um movimento mais reto, quadrado, parede. Também ensino lá a questão de você pegar seu Paint 2, aqueles clientes que desejam um rosto mais uniforme, mais arredondado, e também aqueles que desejam construir tamanho no movimento na diagonal. Isso tudo com o Paint 2. E é fato que, a maioria das vezes, vemos, né, remover aquela marcação do cinza e, normalmente, o barbeiro ele acaba não sabendo como é que funcionam as movimentações dos pentes de intervalo. Então, separei também lá Paint 1,5, Paint 1 e Paint 0,5 logo em sequência, fazendo um L3 e L2, clareando aquelas marcações. Essas são calibragens e receitas que você vai utilizar no seu dia a dia, então muito importante, só que lembrando, certo, que você tem que observar como é sua linha na calibragem. Tem cortes que a calibragem são linhas retas, tem cortes que são linhas em curvas, então treine o máximo que você puder de calibrar. Já a receita, ela não muda. O que muda é a linha. Então, quer dizer, Rafa, eu posso aplicar essa receita para todos os meus cortes? Sim. O que você tem que ficar atento é a sua calibragem. Vou dar um exemplo. Se no caso seu cliente gosta daquele, né, corte mais curvado, você vai fazer toda essa receita num movimento em curva. Se é um rosto mais reto, mais afilado, se você quiser usar linhas retas, você vai utilizar, né, movimentos mais retos. Então, assim, é muito importante você entender primeiro a calibragem e aplicar a receita dentro dela. E, pessoal, lembrando aqui, certo? Muito importante você não aplicar a lâmina ao crânio ao fazer esses exercícios, tanto com a 5.0 como a 3.0, certo? Você não chega a aplicar a lâmina. Todos, certo? Vocês podem ver, será com o peito da máquina. Tranquilo? Então, agora, bons estudos.
Música